Olá, passageiros! Estamos começando mais um podcast do Só de Passagem, entrevistando celebridades ilustres aqui de Sobradinho. E hoje temos a honra de receber o maior mestre cervejeiro aqui da região, dono e proprietário da cervejaria Dona Maria e agora o mais novo Bar Santuário na 214 Norte. Com vocês, Aninho! Boa noite, Aninho. Tudo bom com o senhor? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. A gente que agradece. E para me acompanhar aqui nessa entrevista, Braulinei. Coisa maravilhosa, é um prazer estar aqui. Olha aí, entrevistar esse cara. Ele é maravilhoso, a gente vai conhecer a história de Aninho. Obrigado, Aninho, por estar aqui com a gente. Eu que sou grato e maravilhosos são vocês, E é o isso programa aí. de vocês também. E quem começa é Bianca Napo. Bom demais. Para dar início, vamos começar com o início de tudo mesmo. Nasceu aonde? Quando? Como? Por quê? É um bom começo. Eu sou uma mistura de indiano com moçambicana, né? Meu pai é da Índia portuguesa, minha mãe é moçambicana. Eu nasci em Moçambique, isso já há umas 6 décadas atrás, né? E vim parar no Brasil há 35 anos. Vim estudar, fiz doutorado aqui e tal. E me tornei professor da universidade e as coisas foram acontecendo, a vida foi fluindo até conhecer Qual curso você. que você fazia? Que você formou em quê? Eu sou formado em Relações Internacionais e Ciência Política. Você formou lá em Moçambique? Não, me formei aqui no Brasil. Você veio para cá com quantos anos? Eu vim aqui com 26 já. Aí eu fiz o mestrado e doutorado na Universidade de Brasília. Depois fiz concurso público desde 98, que sou professor do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília. Ah, então você fez a faculdade lá, em Moçambique? Fiz faculdade fora, não Aqui foi em Moçambique, você fez- foi em outro lugar. Ah, foi onde? Eu estudei, morei em vários lugares, estudei em Cuba, estudei na Pô, Grécia. então você tem que passar por esse Então, lugar. Meu Deus, você Eita, saiu que a de gente vai ter Moçambique e história. foi para onde? Pois é, eu fui, antes de vir para o Brasil, eu já tinha morado em outros lugares. Morei em Cuba um tempo, fiz o ensino secundário lá, acompanhando todo o processo de formação dos moçambicanos. Tinham uma relação de educação com Cuba, os meus pais também trabalhando. E depois morei em Atenas uma época, morei no Zimbábue, e voltei para Moçambique, e de Moçambique vim para cá, para o Brasil. Aninho, qual que é essa pegada de morar em tanto lugar assim? O que é isso? Sua família tinha esse negócio? Ou você que falou, vou viajar pelo mundo? Ó, você falou 4 países aí, velho. Pois é, em parte foi estudando. Em Cuba, por exemplo, eu fui estudar, porque os cubanos mantinham várias escolas para estrangeiros, para várias nacionalidades. E 4 dessas escolas eram para moçambicanos. Então tinha outros, não era sozinho. E outros lugares fui trabalhando. Eu trabalhei com relações internacionais, eu me formei em relações internacionais, representei durante muito tempo navios de cabotagem de Moçambique em bandeiras de outros países, por isso que morei em Atenas, porque eu tenho muita bandeira ateniense nos navios que navegam nas costas de Moçambique, e eu era representante do ministério, viajei com o ministro para vários lugares, que eu é que assinava os protocolos de cooperação bilateral e tal. Isso antes dos 26 anos? Isso antes de vir para cá. Gente, Antes de 26 anos, você estava fazendo essa coisa toda? Estava fazendo só isso. Só isso, pô. parece só. Mas vem cá, aí você ficou lá em Atenas quantos anos? Fiquei 2 anos em Atenas, em Pireus especialmente, que é a parte portuária, onde a vida acontece, a vida dos marinheiros. Como é que foi a experiência morar lá, na Grécia? Muito bom. Atenas é um É lindo. berço É lindo. da civilização, pelo menos da civilização ocidental e tal. É claro que tem uma parte da história hoje atual de Atenas que é um pouco de saudosismo do passado. É muito diferente viajar, conhecer as ilhas paradisíacas do que morar lá para trabalhar. São coisas diferentes, né? E eu vivi numa época um pouco complicada de Atenas, né? A Grécia ainda estava recém-entrada na União Europeia, junto com Portugal, eram os países mais pobres ali na época. E uma poluição gigante em Atenas e Pireus e tal, mas foi uma experiência maravilhosa. Eu tenho uma curiosidade minha sobre a Grécia, que quando eu fui lá no Paternon, eu subi lá na Acrópole, assim, eu fiquei olhando aquele barulho de serra, né? Sim. Porque eles têm uma oficina lá para poder fazer a restauração, que não vai acabar nunca aquela parada, né? E os caras, assim, tem um pedaço do mármore lá que está estragado, eles vão e cortam e colocam lá no lugar, né?
e tal. E o mármore é diferente, porque o mármore tem muitos anos, então aquele fica mais laranjinha, né, mais amarelo, e o outro mais branquinho. Então você sabe o que é emenda e o que não é. E aí eu fiquei observando uma coisa, os caras estão lá com aqueles maquinários enormes, com aquela, eu não sei o nome, né, como é que chama, a marmoraria montada toda para fazer aquele trampo, né? E não fica igual o que os caras fizeram, mano. Não. Com os garfinhos que tem lá no Museu da Acrópole, você viu os garfinhos, claro, você morou lá. Sim. Eles faziam com garfinho, Bianca. E o cara com a serra lá, todo cheio de eletricidade, não conseguiu Todo fazer. cheio de o que os equipamento, caras- não pega. Os caras fazem, As não. construções antigas, elas são impactantes por causa disso, porque com meios supostamente muito mais precários do que nós temos hoje, eles faziam maravilhas, né? E aí foi para o Egito. Não. Aí voltei para Moçambique, fui para o Zimbábue e voltei depois para Moçambique e vim para cá. Ah, tá. Aqui você Então você veio não falou já? Egito, não? Viajei? Não, para você morar. Você falou não. Zimbábue. Zimbábue. Ah, tá. O que você fez no Zimbábue? Então, fui lá a trabalho também, pelo Ministério, eu trabalhava no Ministério dos Transportes. E Moçambique faz parte de uma região de integração regional chamada SADC, e a contribuição maior de Moçambique nessa integração regional era via Ministério dos Transportes. Trabalhei na época com o ministro que viraria depois presidente da República, para você ter uma ideia do peso que era o ministério dentro da integração regional, porque uma das formas de integrar a África Austral é via os transportes e tal, e eu estava trabalhando no Ministério dos Transportes, respondendo pelo Departamento de Relações Internacionais. Tá, e aí você voltou para Moçambique e veio para o Brasil. Aí Você vim veio para o para o Brasil já ingressou o mestrado. Sim, eu já vim direto para a universidade aqui para trabalhar, para estudar na UNB, fazer o mestrado e doutorado. E qual foi sua tese de mestrado? Pois é, aí as viagens começaram, né? O mestrado eu comecei a estudar um pouco sobre intervenções internacionais, sobre direito internacional. A minha tese é sobre direito internacional. Eu estudava sobre o direito de ingerência, o direito de intervenção, que está na moda agora com essa situação toda que nós... Esse negócio da Venezuela lá, né? Exatamente, eu escrevi em 96 a minha dissertação tratando exatamente sobre o direito de ingerência de um país no outro, o direito internacional e tal, no esteio, porque Moçambique, no processo de paz que começa em 92, ele teve uma força de paz internacional lá para manutenção, para parar o conflito civil que já durava 16 anos. No esteio disso, eu fiz a minha pesquisa de campo sobre o direito internacional, o direito de intervenção. Foi, então, sobre o direito de ingerência que eu fiz, até de mestrado. Aninha, agora então falando de direito internacional, só um parentezinho, não precisa alongar, não. Você acha que esse precedente aí do Trump, da Venezuela, qual o impacto dele qual o impacto na geopolítica mundial isso pode causar do ponto de vista do direito internacional? O que você acha? Pois é, uma situação delicada, né? Porque a gente está presenciando um momento histórico que a gente achava que já tinha superado. Tá. Porque a humanidade vivenciou durante muito tempo a regra do mando mais forte, onde o direito internacional não existia, ou as regras eram impostas por quem podia mais. Depois da Ordem das Nações Unidas, Liga das Nações depois das Nações Unidas, achava-se que isso já tinha sido superado e parece que estamos reeditando isso. Por isso que eu concordo parcialmente com a sua pergunta, com parte da sua pergunta, que é um precedente perigoso, porque afinal de contas, se a moda pega, voltamos à barbárie, que é a regra do direito internacional antes da Segunda Guerra Mundial. Então o direito internacional ele vem exatamente para detonar isso que o Trump, com esse precedente, volta atrás, né? Para inibir o direito internacional, um dos preceitos do direito internacional, o que foi gestado da Segunda Guerra Mundial, era o de não intervenção. Era proibida a intervenção. Para você ter uma ideia, na Carta da ONU, que surge depois do conflito, ela só previa duas possibilidades de uma intervenção de um país em outro. Ou quando o país pedisse, solicitasse às Nações Unidas, ou quando houvesse uma aprovação coletiva das Nações Unidas diante de situações de crise humanitária, de conflitos que não pudessem ser resolvidos localmente e tal. Então, precisava ou o país solicitar para que a intervenção acontecesse, ou haver um consenso do Conselho de Segurança para que isso ocorresse. Então, em nenhum dos casos está previsto isso que está acontecendo agora. É isso aí. Você acha que tem chance, sim, de ter uma terceira guerra mundial agora?
Eu acredito que não, porque toda loucura tem um limite, apesar de Graças a Deus. De a gente achar que está indo longe demais, acho que tem um limite, né? Eu acho que a guerra aconteceria se ele de alguma forma fizesse uma ameaça ou levasse a viés de fato uma coisa parecida com outros atores do cenário internacional que tem uma capacidade de resposta. Eu acho que ele não vai se atrever, por exemplo, a lançar uma bombazinha para a China, ou nem direto para a Rússia. Acho que isso Até vai por conta fazer. daquele desfile se ele que a estiver China até fez lá também. depois das eleições, né? Verdade, até as eleições, mas até por conta do desfile da China, de todo o aparelho armamentício dela, e até os Estados Unidos, para a produção de armas, do armamento americano, ele depende da indústria chinesa. Eu não Então sei se vale a pena a gente alongar um pouco nisso, mas a regra do direito internacional sempre é imposta, aquilo que a gente chama de regimes de convivência, regime internacional, ele é imposto para o mais forte. O que nós estamos assistindo hoje? Hoje, poucas áreas, Estados Unidos é líder. A maior parte das áreas hoje, se a gente contabilizar, a liderança não é mais americana. Talvez na área militar seja, mas na área de tecnologia, o avanço de energia, de construção, de economia, já se deslocou o eixo. Então eu acho que há um pouco aí do espernear de uma potência que está acabando. E pode ser que aconteçam loucuras nisso, né? nesse espernear. Mas mais do que isso, eu acho difícil. É muito improvável que nós tenhamos 2 mandatos de presidente americano, se não for a continuação do Trump, que façam coisas parecidas com o que ele está fazendo. É muito improvável. E você deu aula disso na UNB? É disso que eu trato lá. Né? Minha área é exatamente de relações internacionais e ciência política. Você está dando aula lá ainda? Continuo professor ativo. Esse assunto está em alta lá? Com certeza. Tá. Embora a invasão da Venezuela em específico não, porque nos tomou agora que estamos em recesso, né? Mas seguramente vai retornar. Agora, as loucuras dele, já desde o ano passado, essas sim. Qual o nome da matéria que você ministra lá? São várias. Eu dou desde matérias específicas de relações internacionais, teoria de relações internacionais, regimes internacionais, e matéria de ciência política, teoria política moderna, política regional africana e por aí vai. Ai, que legal. Mas para o Aninho, aquela pergunta que você acha que... Qual? O Aninho é um cara bom para responder essa parada. Será? Qual pergunta? Ué, você acha, Aninho, que o capitalismo está em ameaça, está sendo ameaçado? Você acha que o capitalismo um dia vai acabar? Pois isso é profundo demais, né? Eu acho que o grande mérito do capitalismo, isso eu não é por causa da sua pergunta, já venho refletindo isso, inclusive já tem coisa escrita sobre isso no passado. Eu acho que o grande mérito do capitalismo, ele tem uma versatilidade muito grande. O capitalismo já incorporou muitas coisas que não fazem sentido para o capitalismo e incorporou como sendo do capitalismo. Eu posso dar alguns exemplos. 13º salário, férias remuneradas, descanso remunerado. Isso não faz sentido para o capitalismo, porque a lógica do capitalismo é você trabalhou, ganhou do que você produziu, se tira o seu salário, se paga os insumos e o acúmulo no bolso. Então, por que paga alguém que está de férias e não está trabalhando? Isso aí não surgiu por vontade do capitalismo. A social-democracia lá embaixo, que foi uma ameaça séria da mudança do capitalismo, é que trouxe essas coisas no embate com o surgimento de uma ideologia contrária ao capitalismo, né? E o capitalismo o que fez? Espertamente incorporou isso. Então, hoje em dia, o capitalismo até volta e meia ameaça esses direitos, mas lida muito bem com eles. Então, eu acho que a versatilidade do capitalismo é muito grande para a gente imaginar que está terminando. Mas a ideologia capitalista, a ideologia política, nós no Ocidente achamos que é predominante. Mas se nós olharmos no mundo, a quantidade de países que são estritamente capitalistas não é a maioria. A maior parte dos países do mundo não são estritamente capitalistas. São social-democracia. Ou social-democracia, ou ditaduras, ou outro tipo, autocracias, outro tipo de governos. Na África, a maior parte dos governos não são de um capitalismo estrito sensu. Na Ásia não são assim, entendeu? Então, não sei se a gente pode achar que é eterno, mas ele tem uma versatilidade muito grande. A África ela foi dividida pelos colonizadores, né? Então, foi uma divisão que acabou tendo muito conflito interno. Sim. Fala mais disso pra gente, explica melhor essa situação. Claro, na época que os portugueses chegaram na costa americana, eles procuravam o caminho das Índias.
E apesar de portugueses, muitos chegaram lá nas Índias e tal. E contornaram o continente africano. O continente africano ele começa a ser ocupado, pelo menos fincando bandeiras e marcos, na mesma época da chegada dos portugueses no Brasil, 1500, 1498 em diante. Mas o que acontece na África? Primeiro, inóspito, uma dificuldade muito grande de ocupação, e a África já tinha uma parte significativa dela com contatos comerciais com o Oriente Médio, com o extremo do Oriente também. Uma população indo-islâmica na África que já existia, entrepostos comerciais e tal. E o que então os colonizadores fizeram? Se acomodaram a essa situação, exploraram a África durante 300 e poucos anos, utilizando esses mecanismos de entreposto comercial, alguns casos até com algum tipo de intervenção mais violenta, como o caso dos belgas no Congo e tal, né? E somente em 1884, 83, 84, 85, tem uma grande conferência, que é essa conferência convocada pelos colonizadores europeus para repartirem a África entre si. Nenhum africano participou. As potências internacionais entre si, lá com esquadro, né, e transferidor. Sem respeitar a cultura, sem respeitar... Aí dividiram tribos, juntaram tribos e criaram os países. Então, o conceito de África e o conceito dos países que nós temos hoje, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, não é originário dos africanos, é imposto pelo sistema de divisão que os colonizadores estabeleceram em 1884 e 85. E isso causa muito conflito até hoje, né? Claro, grande parte dos conflitos são devido a isso, porque nessas fronteiras artificiais que foram feitas, em alguns casos se juntaram tribos que eram conflitantes, porque a guerra, o conflito entre as tribos, ela é anterior à presença colonial, é humana, já existiam, haviam guerras entre as tribos e elas resolviam se deslocando no território, porque era espaçamento povoado por eles. Então parte de quem perdia se afastava e vice-versa, ou era integrado em outra, mas não tinha as amarras das fronteiras. Com as fronteiras estabelecidas artificialmente e os exércitos das colônias mantendo essas fronteiras, essas tribos não podem mais se deslocar. E algumas foram divididas, tem primo de um lado e cunhado do outro, entendeu? E falam a mesma língua, mas estão divididos pertencendo a dois países que eles não reconhecem tradicionalmente, né? Porque eles viajam, falam a mesma língua, têm os mesmos hábitos, mesmo imaginário coletivo, só que a fronteira artificial estabeleceu a divisão entre si. E quem que ficou por conta de governar esses locais? Então, os colonizadores estabeleceram sua própria administração. Ou indicavam administradores das colônias, que eram nativos, ou traziam os próprios colonizadores. Regra geral, traziam os colonizadores. Portugal trazia portugueses que iam fazendo o sistema de governação, a Inglaterra, a França, e por aí vai. E continua assim? Ou como é que está hoje? Então, deu uma melhoradinha hoje, né? Tá melhor, não tá? A partir de 54, 55, tem um processo das independências, 1900, tá? Tem as independências africanas. E as independências africanas, em grande modo, significam os africanos tomando esses territórios para eles poderem gerenciar. Muito bem, alguns casos ainda são marionetes, alguns casos têm influência do antigo colonizador, mas hoje são governos africanos administrando os territórios independentes. Muito bom, muito obrigada por essa aula. Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. Agora a gente já pode partir um pouco mais para frente da sua história, falar de outras coisas, da sua camisa, camiseta. Adorei a sua camiseta. Isso aqui é para lembrar que nós temos todos os dias para cerveja. Uma vez segurando o copo, outra dentro do copo. Ô, Aninha, eu acho que você vai começar por aí, né? A questão da sua mãe, né? Sim. Você já, depois dessa aula toda, o que aconteceu que deu na telha de você virar um mestre cervejeiro? Como é que brotou isso no seu coração da bebida? Pois é, esse mundo dá voltas. Eu não sei como é que a gente não fica tonto, mas ele dá voltas mesmo. Deve ter sido numa volta dessa que ele te pegou. Exatamente. Bom, eu sou professor, concursado, continuo na universidade, quero me aposentar o quanto antes. Acho que eu já dei uma contribuição muito grande, se tudo der certo, tá? Se tudo der certo. O que acontece é que, de um tempo para cá, já em 2001, 2002, eu resolvi comprar um sítio e abandonei a vida urbana.
em procura de qualidade de vida, de alternativas e tal, até um pouco da minha lembrança, da minha origem africana. Eu gosto muito do campo, cresci um pouco atrelado a isso. E vivo nesse sítio desde 2005. E eu tenho uma esposa que ela numa época da vida dela, era preocupada com alimentação, low carb e tal, e a gente recebia muitos amigos lá. E os nossos amigos que iam para lá levavam as cervejas tradicionais para beber, e a gente preocupado em oferecer alternativas de comida um pouco mais saudável, não combinava. E um belo dia, minha mãe, moçambicana, falecida agora há 2 anos, ela veio me visitar, e ela viu frutas se perdendo lá no sítio que a gente tem. E ela perguntou se a gente não lembrava de usar as frutas para fazer bebidas, que é muito tradicional na África, fazer bebidas fermentadas e destiladas a partir de frutas, de diferentes frutas, né? E lá tinha muita manga perdendo. Ela deixou uma receita, a gente fez uma receita de um aguardente com destilação natural da manga. E oferecemos às pessoas que iam, as pessoas gostavam, mas convenhamos, uma festa só de aguardente, ela é complicada, né? Porque é um teor alcoólico muito alto, né? Talvez não dure tanto, por exemplo, não dure tanto assim. Chupa essa manga, né? Daí é que a gente então começou a pensar em fazer coisas alternativas. Eu comecei fazendo cerveja em casa, de brincadeira com os amigos. Não, aí você foi para cerveja, da manga você foi para cerveja? Como é que foi isso? A gente então pensou, bom, já que estamos fazendo, eu comprei para você ter uma ideia, eu comprei um alambique, mandei vir de Divinópolis, em Minas Gerais, e começamos a fazer isso, inclusive. Como que é o alambique? Mas alambique é da manga. O alambique é o equipamento que serve para fazer a destilação. É um destilador. No meu caso, é um destilador de cobre. É próprio para destilar, para fazer álcool. E como que funciona esse processo? Você precisa ter uma fermentação de alguma coisa, pode ser fruta ou grãos, né? O whisky, por exemplo, são grãos fermentados que são destilados, por exemplo. O gin, por aí vai e tal. E no caso das aguardentes, no caso brasileiro, por exemplo, a cachaça, grandemente feita de cana-de-açúcar. Sim. Então, a cana-de-açúcar ela é colocada para fermentar, e na fermentação, o fermento, as bactérias que fermentam, que são a levedura, que ela pode ser adicionada ou natural, elas, quando consomem o açúcar, geram 2 subprodutos. CO2. Um subproduto é álcool, o outro é o CO2, né? E no caso da cerveja, a gente segura esse álcool e esse CO2 lá, controla no equipamento. No caso da aguardente, evapora o CO2, porque não é necessário, e se conserva o por isso álcool. que a cerveja é gaseificada. Por isso que é gaseificada. Então o princípio da cerveja e da cachaça é o mesmo? De todas as bebidas. É a fermentação. O princípio é o mesmo. É a etapa que muda. E a fase seguinte também. No caso das aguardentes em geral, cachaça e outras, você fermenta e leva para o fogo para poder, por um processo de condensação, você ferva aquele mosto que tem açúcar lá dentro, tem o álcool lá dentro que as bactérias, né, produziram, e nesse colo do fermentador ele separa a água simples que evapora e você condensa o líquido que você vai aproveitar. Por isso que chama destilado? É um destilado. Aquele gotejamento é esse destilado que você está fazendo. Então, na verdade, você faz a separação da água daquela parte do álcool. Então, toda bebida destilada, um dia ela já fermentou? Sem dúvida, senão não tem como... Caraca, senão velho. Não tem como você destilar. Então tem como o cara fazer uma cerveja de cana? Tem como fazer. Ninguém fez. Deve ficar ruim, né? Deve ter. Porque o teor alcoólico da cana é alto, é muito melhor destilar do que fazer. Mas existe na tradição africana e na tradição brasileira do campo uma bebida feita a partir da cana antes de destilar, que se bebe antes de destilar. Porque na hora que você leva para destilar, ela já tem o amargor, já tem o álcool, ela já é embebeda. Ela já dá o barato. Entendeu? Já é embebeda. Ela já é embebeda. Ela já resolve. Entendeu? Já é embebeda. E só para terminar, e a diferença com a cerveja é qual? É porque a cerveja ela faz esse processo de fermentação, mas ela não é levada à destilação. Esse processo de fermentação é o processo final dele.
O processo de cozimento na cerveja acontece antes da fermentação. Você precisa transformar os grãos. A cerveja comum ela é feita a partir de um mosto de grãos. Grãos disponíveis, pode ser açúcar, arroz, pode ser milho, pode ser malte, que é o que eu uso na minha cervejaria, pode ser sorgo, centeio e tal. Tudo isso pode fazer cerveja. Você precisa quebrar trigo, você precisa quebrar o amido que está nesse grão. Esse amido ele é exposto a partir de enzimas e em temperaturas adequadas, ele é convertido em açúcar. E quando ele é convertido em açúcar, é esse açúcar que eu preciso lá na frente para fermentar. Que vai alimentar as bactériazinhas. O único tratamento que eu faço desses grãos é se eu quiser cor diferente, posso tostar esse grão, tal, para dar a cor diferente da minha cerveja. Mas o que eu preciso ali é isso que o grão pode me dar, dentre várias coisas, corpo e tal, tem o açúcar. É isso que a bactéria de fermentação lá na frente, que a gente vai chamar de levedura, precisa, porque ela vai converter esse açúcar em álcool. Gente, que interessante. Cara, que louco. A primeira cerveja, então, não sei se você chegou a fazer cerveja, destilou, foi de manga que vocês fizeram. Os primeiros não era testes. cerveja, Não, era cerveja aguardente. não, né? Cerveja não, aguardente. Era Vocês aguardente, começaram manga, com aguardente de manga. E nós temos lá na cervejaria Qual o hoje quem tamanho vai desse lá. aguardente, desse negócio? É aguardente? Que já não é aguardente, não. Alambique. 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 Ele que você comprou aonde? Uberlândia, né? Não, em Divinópolis, Divinópolis. em Minas. Mas tem vários outros lugares. Divinópolis é um berço dessas coisas. Mas você comprou um alambiquinho, você comprou um alambique? Não, comprei um alambique inicial de amador. O que é? Iniciante. Qual o tamanho dele? É que você pode fazer várias vezes. Então, não importa, você pode destilar várias vezes. O processo de destilação leva 2 horinhas no máximo. Aí você fica o dia inteiro fazendo? Você pode fazer o dia inteiro. O que depende é de quanto você tem de fermentado que vai levar para destilar. Então, se o seu destilador é de 50 litros e você tem destilado 1.000, você vai fazendo várias vezes. Várias vezes. E como que funciona? É um equipamentozinho assim? É uma grande panela que tem uma coluna de resfriamento, porque você precisa da condensação para separar a água da parte do álcool, que é submetido ao fogo, né? E quando chega a ebulição, esse vapor que sobe pela coluna, ele vai se separar da água que cai e nesse processo você precisa resfriar rapidamente essa água que sai. Porque quando você faz isso, vai transformar aquele álcool volátil em líquido novamente. De novo. E é ele que você capta. Ai, que Que interessante. Que show. Você ficou quanto tempo fazendo essas... Até hoje faço. Quem visita na cervejaria pode degustar a aguardentezinha de manga que nós fazemos lá, Até em hoje. homenagem à Dona Maria. Aí deu uma coisa assim na sua cabeça, não, eu vou experimentar fazer uma cerveja. Por causa do que eu falei antes, né? Porque a festa com aguardente, ela dura menos. Ela dura menos, tem poucas Ela é intensa, limitações. mas dura menos. E convenhamos, a cerveja é uma bebida muito democrática, né? Muito democrática no sentido de poder abranger mais gente, de poder ser bebida em várias circunstâncias. E é poder... bem da cultura também. E né? tem As muito a ver pessoas com... bebem, eu acho que as pessoas bebem mais cerveja que cachaça. E as pessoas que nos visitavam levavam caixinha de cervejas comerciais, que eu não vou falar os nomes aqui, Claro, porque era comum, Claro, claro. Aí você comprou uma pequenininha ou você já entrou chutando a porta? Não. Aí começamos a falar, vamos testar isso aí, vamos fazer. Eu comecei fazendo 20 litros. Por hobby Uma mesmo. panelinha de 20 litros para o hobby, em casa, como a maior parte Aí dos você comprou um cervejeiros outro caseiros. kit? Comprei, porque é diferente, é outra coisa. O que faz a cerveja é outra coisa. É outra pegada. Diferente daqui. Aí você comprou um kitzinho básico. Comprei um kit básico de 20 litros, comecei a fazer em casa e parece que deu bem, porque as cervejas começaram a ganhar certa procura dos amigos e tal. E aí começamos a permutar. Os amigos que iam para lá, peraí, em vez de vocês trazerem a cerveja, deixam um dinheiro aqui para a gente fazer a próxima cerveja. Porque aí vocês bebem uma cerveja mais, né? Muito melhor, muito alta melhor, qualidade. sem adição daqueles conservantes todos, porque essa é a base da cerveja artesanal, fazer uma cerveja mais saudável. E aí foi crescendo isso? Pois caiu nas graças, levamos para os amigos, muita gente queria levar, e pela legislação brasileira você não pode comercializar um produto dessa natureza.
né, para você poder comercializar, precisa tirar um registro no Ministério da Agricultura, né? Só que aí são outros equipamentos e outra estrutura, porque você tem que cumprir um conjunto de exigências de como fazer, do espaço, sanitários e tal e tal. E como a coisa estava andando, muita gente queria e a gente não podia vender, resolvemos tentar fazer uma regulamentação, fazer uma pequena indústriazinha. E mudamos de equipamento, de 20 litros passamos para 500 litros. Né? Mudança pequena. Um upgradezinho só. Pequeno. As panelas eram de 100 e conseguimos fazer 500 litros, fazendo várias vezes e tal. Isso em 2017. Recente até. Recente. Aí pintou um CNPJ na jogada. E aí, a partir daí, sim, já era possível. Procuramos o Ministério, né? E o Ministério orientou, eles têm uma cartilha do que você precisa cumprir para que tenha o registro da cerveja. Aí nos adequamos a esse registro, né? Porque nos adequamos, já produzimos 500 litros, montamos um espaço lá para isso. E aí começou a brincadeira um pouco mais profissionalizante, porque a partir daí você já tem algumas exigências. Um dos objetivos do registro é para você ter padrão no seu produto e ter um controle sanitário no seu produto. O que é um padrão? É quando eu te disser que essa cerveja que você vai tomar, ela tem 5% de álcool, ela tem que ter 5% de álcool. Porque eu registro ela no Ministério, dizendo que eu vou oferecer para você uma cerveja com 5% de álcool. Então ela não pode ter 6, não pode ter 7, não pode ter 3, tem que ter 5. Aí você precisa ter recorrência. Se der um problema, por exemplo, de contaminação e tal, eles precisam localizar quem produziu, qual lote que foi produzido. Então, tudo isso tem uma regulamentação para fazer. Nos períodos de teste, você já perdeu muito material? Sem dúvida. E não só de perder, porque o caseiro tem essa vantagem. Não saiu tão boa, eu vou beber. Como o lote é pequeno, os amigos de graça acabam bebendo. O problema não é esse, é que para você chegar, mas eu acho que em todas as áreas, e nas bebidas mais ainda, para você chegar a uma cerveja específica, naquele padrão, você tem que fazer testes inicialmente. Tanto é que eu mantenho os equipamentos anteriores, mesmo que a gente tenha crescido. Hoje a cervejaria faz de 10 a 12 mil litros mês. 12 mil? Litros mês, com 11 rótulos diferentes. Mas mesmo assim eu mantenho equipamentos pequenos para fazer os meus testes antes de passar para a produção grande. Porque uma coisa é você perder 30, 40, 50 litros de teste, outra coisa é perder 500, 1.000 litros, 2.000 litros de cerveja no teste. Com certeza. Cara, que show. E como é que entra a Embrapa no jogo aí? Quando você colocou o galpão e tal, como é que foi isso? O que acontece? Como era uma área rural, lá eu tinha produção de outras coisas, né? Eu criava bicho, criava carneiro para consumo, galinha, pato, esse tipo de coisa, sabe? Bem coisa de sítio mesmo. Eu já era atendido pela Emater lá. A Emater, desculpa, não é Embrapa não, viajei. Não, ainda não. Houve uma época que a Embrapa entrou também, depois. Mas no começo a Emater que já me atendia por causa dessas coisas. Ah, tá. E aí a Emater foi lá, gostou da experiência, e eles mesmo que disseram, olha, você poderia tentar fazer como se fosse uma cervejaria registrada, uma cervejaria rural, já que está na área rural, porque a cervejaria Dona Maria, diferente de muitas que estão aqui na cidade, ela está na área rural. Né, tem essa pegada do campo e tal. Parte dos insumos que a gente depois passou a usar nas nossas cervejas, nós produzimos lá no sítio, exatamente. E essa é uma pegada interessante. Vocês produzem uns insumos? Quais insumos vocês produzem? Parte dos insumos. Tem vários insumos que não dá para produzir em pequena escala. Os maltes, os lúpulos, tem que comprar. Alguns, inclusive, vêm do exterior, porque o Brasil não tem produção suficiente para atender as cervejarias no Brasil todas. Já alguma produção é feita no Brasil, mas mesmo assim ainda tem muita coisa que vem de fora. Mas tá? o que vocês conseguem? Mas a gente produz, por exemplo, eu tenho uma cerveja lá, que é uma Catarina Sour feita com graviola. Eu utilizo graviola do sítio. Eu tenho uma Blonde Ale de Capim Santo, por exemplo. O Capim Santo a gente produz lá no sítio. Eu faço uma saison com pimenta rosa, por exemplo. A pimenta rosa a gente produz lá no sítio. Então, a saborização, então. Tem várias coisas que dá para brincar. Onde que entra o malte aí dentro da produção de cerveja? Então, qual o processo? O malte é a base para fazer cerveja. Cerveja é uma bebida formada hoje por 4 elementos essenciais. Um deles são os grãos. Como eu disse, pode fazer com qualquer grão.
Entende? Malte é um estágio do grão. Então, existe malte de milho, malte de cevada, malte de trigo, malte de... Mas é um malte estágio de é um quê? De estágio, fermentação? Não, é um estágio que você submete aquele grão. Eu vou explicar isso, é técnico, mas dá para entender facilmente, né? Dizem que o ovo concentra o ovo da galinha. Os que gostam, tem uma turma aí que é adepta a comer ovo porque é saudável, aquela coisa toda. Que aquele estágio do ovo que vai gerar uma vida concentra a maior parte das propriedades, por isso que o ovo faz bem, aquela coisa toda. Não sei o grau de veracidade disso, mas só para usar essa história. O grão também. O grão, quando você colhe, lá você colhe no estágio para consumo. Se você quiser reproduzir aquele grão, Tem que germinar. você tem que fazer um processo de germinação. Então, aquele estágio que vai começar a germinar é o estágio de maior riqueza daquele grão, porque ele vai dar uma nova vida. Então, o que é a malteação? É esse processo que submetem aos grãos, simulando que ele vai germinar e interrompem no estágio que ele tem a Antes- maior concentração das suas propriedades. Gente, que Olha que legal. massa. É isso que se chama Não sabia malte. disso. Por isso que existe malte de cevada, malte de milho, malte de trigo. E essa é a base da cerveja. Essa é a base da maior parte das É o cervejas. grão maltado, em Aí malte. chegam as cervejarias atuais, comerciais muito grandes, para baratear o custo, porque esse é um processo que encarece um pouco. Utilizam cereais não maltados. Vocês já devem ter ouvido falar Tô isso. ligado, tô Com ligado. milho não maltado. Por quê? Porque sai mais barata a cerveja. Então, Porque dá para fermentar ele mesmo sem ele estar nesse nível de, que de pode, germinação. Claro, ele tem amido que vira açúcar. Ah, Ah, tá. Então vem cá. Esse papo, então, da cerveja puro malte, Sim. ela é maltada. ela é puro Maltado. malte. Existe uma cerveja puro malte de milho? Não, aí não é puro malte. Aí é que está o Porque- jogo. Mas o malte não é o processo? Sim, mas você pode fazer o milho maltado. O que grande parte da indústria faz esse milho ainda não maltado, para ser mais barato. Por que ele utilizaria o milho na cerveja? Se a base da cerveja conhecida mundialmente é a cevada. Ele utiliza o milho porque é mais barato. E se ele vai utilizar o milho mais barato, ele utiliza o milho no estágio mais barato ainda, que é quando não está maltado. Ah, tá. Então, assim, por exemplo, a diferença de uma Antártica para uma Heineken é que a Antártica Heineken não tem o milho. ela é de milho. A Tem Antártica milho. Não só milho, tem milho. Tem milho. É, tem e tem mais cevada, umas outras tem paradas aí. É. A Heineken não, ela é só. Por exemplo, ela não tem milho. Ela tem o quê? Só cevada. Só cevada. Malte de cevada. Então tá, então eu tô viajando. É errado a gente dizer que uma cerveja puro malte, ela é só de cevada? Sim, porque pode ser malte de milho também. Então ela pode ser uma puro malte, não só de cevada. Sim, pode ser puro malte. Malte é o grão germinado. É o grão malte antes... é aquele estágio do grão. É o estágio. É. Eu pensava que uma cerveja puro malte era uma cerveja que não tinha milho. Não, ela pode ter o milho maltado. Entendi. O problema é que as grandes cervejarias utilizam o milho não maltado, porque deixa a cerveja leve, deixa a cerveja mais barata e tal. Tem uma série de outras questões técnicas E aí. qual que é a matéria-prima que você usa na sua cerveja? Então, a essência das cervejarias artesanais como é a minha é o uso de maltes, sejam eles de cevada, de trigo, etc. Ok. Tá? Malteado. No meu caso, eu utilizo basicamente malte de cevada, malte de trigo, basicamente esses dois. A sua Pilsen, por exemplo, que é a cerveja que eu mais Minha bebo. pizza é só malte de cevada. Todas as cervejas de Dona Maria têm glúten ou tem alguma Não, a sem gente glúten? pode fazer cerveja sem glúten, mas para você fazer cerveja sem glúten tem dois processos. Ou você tem que fazer um processo que retira o glúten da cerveja. Mas a cevada tem grão. glúten? Tem glúten. O milho tem glúten. o Todas trigo essas tem glúten. paradas têm glúten, né? Mas você Achei pode que era só utilizar sorgo, que não tem, por exemplo. Ou você retira o glúten, aí tem processos hoje para fazer isso, ou utiliza grãos que não tenham. Um insumo que... Que não tem. Ah, entendi. Aham. Então todas as suas têm. As minhas hoje todas têm glúten. E qual que é o babado da cerveja sem álcool? Como é que o nego faz isso? Tem muita questão técnica aí. Hoje evoluiu muito o processo cervejeiro, tá? Hoje você já tem leveduras. Voltamos àquilo que eu falei antes. Como é que produz o álcool na cerveja?
A fermentação, lembra? Fermentação, o fermento, a levedura, ela transforma o açúcar em álcool e gás. CO2. E CO2 em gás. Bom, então tem como você fazer o controle desse processo. Quando ele produz o álcool, tem como você fazer um processo para eliminar esse álcool. Por evaporação, por reversão, tem várias questões técnicas aí para fazer. Tem que ter um equipamento ou o seu equipamento faz isso? Para esse processo. Não, tem que ter um equipamento para isso. Para fazer Tem isso. que ter um equipamento Sim, específico? para fazer Ah, isso. tá. Ou, hoje já tem, por técnicas, leveduras que conseguem fazer essa fermentação sem deixar o álcool na cerveja. Sem produzir o álcool. Sem produzir o álcool na cerveja. Pela legislação brasileira, quando você vê zero álcool, não quer dizer zero álcool. Até 0,5 é permitido. Né? É considerado zero álcool. Baixo teor vai até 2, mas zero álcool até 0,5. Porque é difícil você não ter nenhum álcool por completo. Ele dá uma escapadinha. Tem tanto um quanto no outro tem uma sobra de... Entendi. Então vamos voltar lá. Da Emater para a Embrapa. Pois é, e aí o que a Emater fez? Nos propôs a fazer isso. E eles foram além. Se a gente quisesse auxílio deles, como eles já faziam auxílio pela produção, eles nos ajudariam a montar um projeto para fazer uma cervejaria registrada. Aí o negócio começou a pegar fogo, né? Começou... Então, vamos fazer? Vamos. E eles nos ajudaram a fazer um projeto. Legal, eles abraçaram o projeto mesmo. Fizeram um estudo de viabilidades, montamos uma planilhazinha, nos ajudaram a escrever em matéria de Planaltina. Fui lá, porque o Córrego da Rosal está no meio da administração entre Sobradinho e Planaltina. Uhum. Eles nos atendiam, a agricultura é de lá. E montamos um projeto. Entramos no Fundo de Desenvolvimento Rural, porque se consideraram uma cervejaria rural, e tivemos um aporte de recursos para montar os equipamentos que atenderiam ao Ministério da Agricultura para ter o registro. Aí, então, passamos daqueles 500 litros que fazíamos inicialmente, já namorando o mapa para o registro, passamos a ter equipamentos industriais. Com esse aporte. Aí passamos a ter equipamentos de grande porte, de produção em quantidade muito maior e tal. Foi E tem quanto tempo isso? Isso tem 8 anos, caminhando para o 9º ano, com esses equipamentos já de produção industrial. Então aquela estrutura toda maravilhosa que a gente tem lá, tem 8 anos. Tem 8 anos que está lá a cervejaria. Aí você passou de 9 anos agora em julho. E você passou de 500 litros para... Hoje estamos entre 10 e 12 mil mês. Mas no primeiro aporte você estava com quanto? Você subiu? Então, aí fomos crescendo, obviamente. O dinheiro não deu para comprar tudo que nós temos Aos hoje. pouquinhos. Os primeiros equipamentos passaram a permitir produzir 2.000 para 3.000 litros por mês. E com a cervejaria crescendo, fomos comprando outros equipamentos, né? Hoje a nossa adega, a nossa quantidade de fermentadores, a nossa capacidade, ela cresceu mais de 5 vezes daquela época da fundação. E aí que veio o nome também, né? Vocês deram o nome, criaram a marca. Como é que foi esse processo? Então, lembra a história do aguardente? Que surgiu com a Dona Maria, que veio me visitar, a Dona Maria, a minha mãe, que veio me visitar, e falou da aguardente de manga. Quando nós passamos a produzir a manga, foi por causa dela. Sim. Né? E aí, quando nós demos o pulo para a cerveja, achamos por bem homenagear quem deu o start inicial e chamamos a cervejaria de Dona Maria, homenagem à minha mãe por causa desse começo da aguardente. Ai, que legal. Coisa linda, coisa linda. E tem aquela parada, por exemplo, a Bianca tem uma marca de cerveja, só que ela não tem a estrutura dela. Sim. Aí ela vai lá e fala, Aninho, faz a minha cerveja para mim. Sim. Como é que chama essa? Isso aí chama cigano. Cigano, isso. Cigano. Você tem muitos ciganos hoje lá? Tem. O cigano é você ou é ele? Não, cigano é ele, que não tem onde, porque ele pode produzir em mim, pode produzir em outro lugar. Por isso que é cigano. Ele, né, ele é cigano, tá. Ele pode tá, andar. Tem um nome técnico, mas o nome como esse. É, um nome popular. E quando é que surgiu o cigano no jogo? Já tinha desde o começo? Então, qual é a questão da Dona Maria? Nós começamos pequenos, fomos crescendo e primamos por algumas coisas. Uma delas é manter o artesanal estrito sensu, né? E os equipamentos que começávamos pequenos, fermentadores de 100, 300, 500 litros, esses nós mantivemos, temos até hoje.
E a maior parte das cervejarias artesanais de grande porte, como nós temos algumas em Brasília, só tem equipamentos grandes, de 1.000, 2.000 litros em diante. O que acontece? Quem começa pequeno não quer fazer 2.000 litros, não tem capacidade de vender 2.000 litros. Eu tenho uma vantagem competitiva porque eu tenho equipamento que ele consegue produzir uma quantidade mas menor. Comercialmente você pode não estar tão robusto, né? Pode acontecer, né? Exatamente. Mas eu não tenho muitos ciganos, até porque o cigano funciona da seguinte maneira. Ele tem a marca dele, ele vai produzir na minha fábrica, mas ele vai aproveitar o meu tempo ocioso, as minhas janelas de produção para produzir a cerveja dele. A prioridade... Os insumos dele. Pode ser com os insumos dele ou eu comprar para ele, tanto faz. Aí depende da engenharia, do arranjo comercial que fizer. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que ele depende da minha disponibilidade, porque a minha opção primeira é produzir as minhas cervejas. Então ele depende da minha janela de produção, da existência do meu equipamento. A não ser que ele compre equipamentos para estacionar na minha fábrica, que essa modalidade também existe, né? E sai um pouco mais caro para ele, porque afinal de contas ele está usando o meu equipamento, é a amortização do equipamento, o serviço, a fábrica, a energia e tudo mais. Mas é uma alternativa para o tempo que eu não estou usando o meu equipamento. Em vez de ele ficar parado, eu uso para produzir cerveja de terceiros. Uhum. E quanto tempo demora para fermentar? Pois é, sem apressar, como eu acho que é a essência da cerveja artesanal, o certo para a cerveja artesanal, deixar que a levedura faça o seu serviço calmamente, dando as condições mais adequadas, de 5 a 7 dias é o processo de fermentação. Mas não é só a fermentação, ela tem que fermentar, depois tem um processo de maturação da cerveja. Porque quando ela fermenta, aquele fermento que está lá dentro, ele decanta, ele morre. Ele não tem mais atividade, você tem que retirar ele, tem que limpar a cerveja para ela ficar... Tem que filtrar ela também? No meu caso, lá na nossa cervejaria também, porque queremos ser fiel ao artesanal, nós não filtramos, deixamos que isso aconteça a decantação por frio, né? Mas tem um tempo isso. Então uma cerveja do dia que você produzir até ela chegar no seu copo, é em média 3 semanas. Nossa, é um demora demais, cara. Tempinho, não é isso sem contar o tempo do malte. É claro que se você pensar nas grandes cervejarias, uma das grandes diferenças é isso, eles precipitam esse processo. Com produto químico, aceleram. Só que esse produto químico que acaba gerando algum residual que você bebe e tal. Você bebe o residual, Aninho? Mas você não sabe? Ele está lá presente. Vai. O cara utilizou um produto para decantar a cerveja, ele vai sobrar. Para colorir a cerveja, ele vai sobrar. Para estabilizar a cerveja, ele vai sobrar. Ainda que em quantidade muito pequena. Entendi. Né? Mas se você bebe, como eu, diuturnamente... E aquela história daquela cerveja lá em Belo Horizonte, que deu uma tragédia lá... Qual que foi aquele babado lá, Aninho? Você sabe o que é que aconteceu? Não sei afirmar categoricamente. Dentro do processo, que parece que tem uma coisa do resfriador, que entrou um gás lá, deu um líquido. Pois é, tem várias especulações aí. O que nós sabemos é que teve contaminação com um produto que não era para estar ali. Um produto que é utilizado para resfriamento, que por algum motivo, não sei se é sabotagem ou falha mecânica ou de processo, alguma coisa, esse produto ele se misturou com a cerveja, contaminou a cerveja e é letal. E tem que ter algum técnico em química, algum especialista nessa área para fazer a regulamentação? Sim, para você ter uma indústria de produção de bebidas, você é obrigado a ter um responsável técnico, um ERT. Tem algumas profissões que são habilitadas para isso. Engenheiro químico, por exemplo, é uma delas. Então você tem um engenheiro químico responsável? Tem um engenheiro químico que é ele que é responsável por fiscalizar no dia a dia da cerveja. E tem que analisar todo o lote? Os processos, a produção, onde pode ser onde pode gerar contaminação. Ele que te ajuda a organizar o processo de produção para evitar esse tipo de coisa. E ele é que assina o laudo da sua cerveja. É um processo muito delicado, né? Não é brincadeira, não. Você mexer com alimento, porque bebida... você vai ingerir, a pessoa vai colocar aquilo dentro dela, então tem que ter garantia de qualidade. Né? O Daniel da Morada Mineira estava falando aqui no podcast, se quiser acompanhar, tá lá aí no canal, assista, muito legal.
ele falou da questão da vigilância sanitária lá, na Morada Mineira, e parece que a vigilância sanitária também não está exigindo que você faça limpeza, dedetização semanal, né, Bianca? Era uma coisa assim. É uma coisa assim. E eles, não é mais exigido, e eles continuam fazendo, porque é por eles, né? Porque eles não exigem, mas se der um problema, eles vão te atuar. Eles vão te arrebentar. Eles vão te arrebentar. Então é melhor você fazer. Claro. Tem protocolo, né, específico para combate a pragas, insetos, etc., dedetização. Tem protocolo específico para limpeza, manutenção e higienização. Tem protocolo específico para o funcionário, lavagem das mãos, de banheiro, de equipamentos e tal que ele tem que usar. E tem uma série de protocolos para garantir que você entregue para ele uma cerveja que não vá fazer mal. Não é, veja que a preocupação do mapa não é se a cerveja é gostosa. Gostosa é o paladar seu, você que se vira produzir uma cerveja que tenha paladar. É uma cerveja com qualidade sanitária. Uma cerveja que não vai gerar problemas sanitários. O mínimo, né? Que não vai contaminada, que não vai gerar problemas de saúde e tal. Entendeu? Vamos botar a logo aí, ô Ítalo. Bota pra gente aqui a logo da Dona Maria. Olha que coisa linda. E hoje você está com quantos funcionários? Pois é, então, nós temos funcionários fixos, que são de chão de fábrica, e temos os funcionários colaboradores, que são eventuais, freelancers para venda, para comércio, para rua e tal. Então, é uma equipe já robusta. E esse charme da Kombi, Aninha, que você bota as torneirinhas na Kombi e tal, você tem saído muito, ou agora com essa história do santuário, que a gente vai falar daqui a pouco, caiu um pouco a questão da Kombi, você está dando mais preferência para o outro estabelecimento ou está dando para conciliar as coisas? Não, a Kombi é tradicional, né? A Kombi para cervejas artesanais é fantástica. Mas a Kombi, ela é fantástica, mas ela tem algumas limitações. Ela é boa para evento de rua. É boa para vender no eixo, vender numa festa aberta ao público e tal, porque ela é prática. Você vai com tudo dentro da Kombi, coloca as torneiras nela, a pessoa é charmosa, ela é uma propaganda ambulante. Tem uma mágica nela, tem uma magia. Exatamente. Não é a condição ideal, mas é a melhor que você tem para serviço de rua. Então, nisso, ela continua e fazemos isso. Quando vendemos no eixo, nas festas abertas, ainda usamos a Kombi. Então, não são concorrentes. O bar, tanto o Santuário, que é um bar físico na Asa Norte, bar avançado na cidade, quanto na cervejaria, o Beer Garden, que é aberto ao público, temos torneiras fixas, abrimos ao público e servimos uma diversidade muito grande de cerveja. Isso são marcas, são propostas diferentes de comercial. O Beer Garden é um lugar para você sentar, estar, ficar, curtir uma música, com shows, ficar o dia todo. O bar já é um bar mais tradicional, embora seja um pub do estilo inglês, charmoso, mas é um lugar que você vai sentar para beber, conversa com 2 ou 3 que estão aí na sua mesa e tal, né? E degusta a cerveja, harmoniza com alguma comida e tal. Essa é a proposta. Então, e esse bar Santuário, como é que começou? É uma parceria? É uma iniciativa sua? Como é que é? Como é que surgiu? Pois é, a cervejaria Dona Maria, vocês conhecem, o Braulio conhece lá muito bem. A cervejaria Dona Maria, ela é uma cervejaria rural. E como cervejaria rural, afastada do centro da cidade, por muito que a gente se esforce para a qualidade da cerveja, ela é pouco atrativa, por exemplo, no meio de semana. É muito difícil o indivíduo sair do expediente 6 da tarde e ir para a área rural para beber uma cerveja com um amigo, né? Você consegue atrair uma ou outra pessoa. Então, sempre foi um objetivo da cervejaria ter um posto avançado da cervejaria na cidade, mais próximo do público. Daí que surge a ideia de montar um bar. Então, a cervejaria comprou o bar, né? Montou o bar lá na Asa Norte, o bar de fábrica da cervejaria. Quando que vocês inauguraram? Foi em junho de 2025. Foi em junho, Aninho? Junho. Pensei que era agora que tinha feito. Não, foi em junho, já está caminhando para quase um ano. O Santuário, então, tá bombando já. E como é que tá lá? Tá legal? Tá bom, tá interessante, tá mudando um pouco, porque antes o ponto era um bar e comum,
e a gente transformou ele num bar de fábrica, né? Qual é o conceito aí? O conceito é você oferecer para ele a sua marca, as cervejas da sua marca, com um preço atrativo, porque afinal de contas você é o fabricante daquela cerveja que você está vendendo. Claro. Ele terá a experiência de estar bebendo cerveja do produtor num bar de cidade. Que legal. Tem uns petisquinhos também? Tem uma cozinha? Tem comida harmonizada para você poder acompanhar. São 12 torneiras de chopps diferentes. Hoje estamos trabalhando mais ou menos 60% a 40%, 60% cerveja da Dona Maria, 40% de outros lugares do Brasil e do mundo, para você também ter outras experiências de cerveja lá. Mas artesanais também, né? Artesanal, só artesanal. Só artesanal. Em garrafa e tal, nós já até colocamos à disposição outras cervejas para o cliente. Ah, então você está indo para além da cerveja da Dona Maria. Você vai para além? Sim, hoje estamos 60, 70, 60, 40 ou 70, 30. 70 no caso, Dona Maria. Dona Maria e 30 de visitantes. De outras pessoas. E como Tem tá muito. sendo? Desculpa, filho. Pode falar. Tá. A gente fica ansioso para perguntar. Tem muito cigano aí nessa jogada? Tem alguns são ciganos nossos e ciganos de outros Você também. dá força para os caras. Então. Mas a ideia do bar também é a pessoa experimentar, ainda que não compare objetivamente, mas ele tem ideia de como é que são outras cervejas de outros lugares. Então é interessante, o cara está em Brasília, está bebendo uma cerveja local, Dona Maria, de repente ele bebe uma cerveja de uma cervejaria Campinas, lá de São Paulo, por exemplo. E como que você está conciliando essa vida aí de ter cervejaria, produzir a própria cerveja, ser professor universitário e agora proprietário de um bar? Como está sendo isso tudo? O que mais eu aprendi foi esticar o dia de 24 para ter mais horas. Como é que está o casamento? Geralmente aí é um problema, Não dá para você conciliar com perfeição, obviamente. Agora, é uma fase, tudo a gente sabe que tem um momento de semear, tem um momento de colher. O sonho de qualquer empreendedor, e talvez pretensão minha, eu sou um desses, é você ter um negócio funcionando, mas não necessariamente você estando lá na mão. Né? Além de você. Por exemplo, o Beer Garden, que é o bar da cervejaria, eu já consigo tocar sem eu estar servindo cerveja para ninguém. Já tem uma equipe, funcionários, que eles já sabem o que tem que fazer, tem que limpar aqui, organizar ali, servir a cerveja e tal, fazer os pedidos e tal. O Beer Garden que fica dentro do da sítio, cervejaria, né? já consigo fazer isso sem eu estar colocando uma já tem autonomia. Claro que o dono é sempre importante para resolver um problema ou outro, para ver oportunidades de mudar e tal. O bar, que é um pouco mais recente, ainda exige um pouco mais de mim. Aí não tem muita escapatória. Embora também tenha funcionários, colaboradores, alguns dos quais conseguem abrir o bar sem a minha presença, tocar, fechar o bar sem eu estar presente. Mas a administração mesmo não tem como. Ainda preciso de estar presente. E a Kombi, você ainda dá uma voltinha nela? Não? Pois é, mas não para passear, só para ir para um evento pontual e voltar, meu brother. Porque a Kombi tem isso também, né? Não é um carro de passear, já é um carro velho. Minha Kombi é de 84. Então ela tem um charme, mas é um charme que tem que dar utilidade, não pode ser para... Entendi. Diferente de você que tem uma van que viaja com ela, não é o caso da Kombi. Com certeza. Mas aqui, você tem vontade de pôr mais Kombis? Sim, nós porque já estamos... eu vejo Kombis lá. Nós já temos outra Kombi. Você está montando... Você está com duas? Nós já estamos com uma segunda Kombi. Já vai ficar igual, plotada. Ainda não estamos com o projeto de colocar torneiras na segunda, por quê? Mas é para ter duas iguais, porque aí, por exemplo, tem lugares que a gente vai que não pode usar a Kombi. Então ela pode utilizar como meio de transporte, transportar barraca, barril e tal. E ela vai ter o mesmo efeito de propaganda, só que eu não vou servir direto nela. E tem outros lugares que ela é que vai ser a vedete da gente servir direto nela. Então, a gente pode ter as duas opções. Como que funciona o resfriamento da cerveja na Kombi? O barril ele fica em temperatura ambiente ou ele já vai gelado ou é a torneira que gela? Como Muito funciona? bem. Todo serviço de servir um chopp, uma cerveja, ele consta de 3 elementos fundamentais. O recipiente onde está a cerveja, né?
o mecanismo para empurrar a cerveja desse recipiente para a torneira e onde ela vai ser gelada. Então, o recipiente onde está a cerveja não é onde gela. É só o transporte. Quando eu estou na fábrica, eu posso colocar esse recipiente numa câmara fria e ele gela a cerveja, já resolve esse problema. Mas na rua, como você me perguntou, eu não tenho essa condição. Então, esse equipamento para serviço, ele chama-se chopeira. Essa chopeira é que faz, às vezes, de resfriar a cerveja. Então, independente da temperatura que esteja a cerveja no barril, a chopeira é que vai deixar a cerveja no ponto de beber. A chopeira que pega o líquido... Que está vindo dentro. E resfria. Certo. E isso se faz mediante vários mecanismos. Os mais comuns, dois, que são os que nós utilizamos, um é uma chopeira elétrica, que tem uma serpentina que funciona como uma geladeira de casa. Ela é uma mini geladeira. Só que tem uma serpentina onde a cerveja passa e é resfriada. No caminho ela resfria. Resfria no caminho e sai na torneira fria. Então, independe de quanto ela vem. E aí você regula a temperatura desse sistema. Na rua é mais difícil, porque isso aí depende de energia elétrica e tal. Então, o mecanismo mais comum que é utilizado nas cervejarias, e nós também, é uma chopeira a gelo, que o princípio é o mesmo da elétrica, só que sem eletricidade. Ela, então, a cerveja vem, passa por uma serpentina, só que essa serpentina é mergulhada no gelo. No gelo normal. Gelo normal. É uma caixa. Você Uma bota caixa, o gelo lá você dentro. coloca o gelo lá e na troca do calor ela resfria a cerveja. E sai do outro lado. Isso eu posso levar na Kombi, posso levar na rua, no eixão, aqui em qualquer lugar. Aí você tem que trocar esse gelo, a Ele água vai derrete derretendo, e você aí escoa tem um lá embaixo com a recipiente. torneira, escoa e vai completar o gelo. Ah, Você que só legal. completa o gelo. Massa. Vai mantendo o gelo para ela. E ela tem uma eficiência igual, talvez até melhor do que a elétrica. Ela é até melhor. Até melhor que a elétrica, não tenho dúvida. Eu acho também. Você acha que ela deixa mais no ponto, mais no grau? Eu adoro uma cerveja. Eu sou apaixonado por cerveja. Estou bebendo muito pouco, mas eu sou apaixonado. Uma É pergunta isso aí. difícil agora para você, Aninho. Das cervejas que você faz agora, que você está comercializando, o top 3, assim, as 3 que você mais gosta. Essa aí talvez pergunta realmente mais difícil. Falei que era difícil. Porque é você colocar um pai e escolher qual é o filho mais bonito, Não. melhor Eu e tenho tal. resposta. Né? Sacanagem. Entendeu? Nós temos 11 rótulos lá na cervejaria. O que eu costumo dizer, e eu disse aqui no começo, veja, é uma bebida muito democrática, porque ela te permite muita ambientação. Então, eu acho que o ideal é você escolher a sua bebida conforme a ocasião. Se um dia está frio, talvez você precise de uma cerveja que, além de ser uma cerveja, ela te dê um conforto com o ambiente frio. Se o dia está muito quente, talvez você precise de uma cerveja que te refresque mais. E o corpo humano, como é que refresca mais? Transpirando mais. Então, você precisa de uma cerveja mais leve. E quando está frio, você precisa de uma cerveja mais encorpada, com um teor alcoólico mais alto e tal. Então, eu diria que você escolhe por isso. Agora, tem algumas que são vedetes da cervejaria, independente de mim. Nós temos uma que já está no cardápio desde o começo, que é uma Blonde Ale com capim santo. Essa é uma marca registrada da nossa cervejaria. Blonde Ale é um estilo de cerveja, é um Blonde Ale, é uma cerveja de estilo belga, que nós colocamos capim santo nela. Ela é mais refrescante. Ela é bem refrescante, mais interessante de beber. Para dias quentes, então. E essa com dias quentes harmoniza com comidas, porque não é a mais refrescante, mas ela alia um pouco as duas coisas. Qual que é a mais refrescante? Mais refrescante é uma Pilsen, com certeza, né? Mas a Pilsen é uma cerveja mais comum. Nós temos outra cerveja que também é a nossa marca, porque é uma exclusividade até agora. Eu que fiz que fundei a receita dentro do movimento que nós tínhamos de consciência negra e tal. Então criei essa receita, que é uma Afro Lager. É uma lager, que é uma cerveja leve, que a gente usa lúpulos da África do Sul. E ela então tem uma refrescância muito, 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 muito especial. E uma terceira, eu acho que é uma América IPA que a gente tem lá na cervejaria. Uma América IPA também é um estilo de cerveja, só que a nossa, nós procuramos no Cerrado e na Brasilidade, é uma América IPA com rapadura.
Ai, que delícia. E aí dá um toque mais especial. Caraca, tu tava nessa metendo uma América rapadura na parada. aí. Na América aí. Ficou muito Qual legal. que é a diferença da Pilsen para a IPA? As cervejas se dividem em duas grandes famílias. As famílias Lagers. A família Lager é provavelmente a maior parte das cervejas que você bebeu, e é com certeza a cerveja que a maior parte dos brasileiros bebe. É aí onde estão as Pilsens. Então, todas as cervejas comerciais, essas das marcas conhecidas, a maior parte delas da família Lager. Qual é a característica essencial? É uma cerveja mais leve, pouco saborizada, é uma cerveja com fermentação a baixa temperatura. E a outra família, a família Ale, ou Ale em inglês, são cervejas que fermentam em temperatura mais alta, tendem a ser cervejas um pouco mais fortes, cervejas com um pouco mais de corpo, cervejas com um pouco mais de lúpulo e tal, com um pouco mais de personalidade. Então, essas são as duas grandes cervejas. Então, na verdade, a Pilsen é uma Lager. E a IPA é uma Ale, é de outra família. E a principal diferença é a temperatura, né, da fermentação. Temperatura de fermentação e isso que eu te falei do corpo. E a refrescância vai entrar aí nesse jogo? Com certeza, com certeza. Uma Lager é mais a Lager é refrescante muito que mais uma IPA. refrescante, mais leve, mais refrescante do que uma IPA, por exemplo. Olha só quanto conhecimento, hein? Não, a gente tá arrebentando hoje aqui, não tem condições. Só alegria. Tempo que a gente já tem. Já foi. Já foi? Já foi há muito tempo. Então faz aí mais uma tô perguntinha pra muito gente assim, finalizar a feliz. conversa. A gente, na sua trajetória lá atrás, no começo do nosso papo aqui, ficou faltando uma pergunta para você que eu não fiz e que a gente passou batido. Por que você veio parar no Brasil? O que te deu? Ele não falou. Ele falou que veio fazer mestrado. Não, Vim estudar. Né? Você estava lá, eu quero saber do fato, você estava lá. Falei, não, porque ele pode fazer mestrado em qualquer lugar do planeta. Realmente. Pode ir para Cuba, claro. É verdade. pode ir para Austrália, ele pode ir para Transilvânia. Para Portugal. E eu tive oportunidades também de ir para outros O lugares. que aconteceu? Algum episódio específico? Não, até teve um episódio específico, mas aí ali eram as duas coisas. Eu vinha a trabalho no Brasil algumas vezes antes de vir morar. Nesse trabalho que eu fazia lá, eu conheci a universidade e a universidade ofereceu um curso que eu queria, que era o curso de Relações Internacionais. Aqui da UNB, inclusive, que é pioneiro no Brasil. Tá? Sério? Não sabia. Sim, a ciência política e principalmente o curso de Relações Internacionais são pioneiros aqui da UNB. E então eu queria fazer Relações Internacionais, até porque eu já trabalhava um pouco com isso. E ali o fato de que eu conheci o Brasil, o mesmo idioma e tal. E o Brasil mantém um programa, até hoje ele é vigente, que é um programa de bolsas dados aos estudantes africanos para estudarem no Brasil, né? Tanto na graduação quanto nos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. Olha, né? que legal. Oferece uma bolsa e o governo moçambicano traz o estudante para cá, e tem uma bolsa singela e tal, mas te leva a viver a vida de estudante. Isso tem mais de 30 anos. E já roda direto, nunca parou. Acontece até hoje, continua. Alguns governos diminuem a quantidade, suspende um pouquinho e tal, mas tem mais de 30 anos. Mas aí vem aí uma pergunta anexa a essa, né? O segundo tópico da pergunta. Sim. Aí tu vem, vou fazer um mestrado, vou fazer um negócio aqui, pá. E por que tu não voltou? Porque dos outros lugares que você foi, você voltou. Sim, mas eu também espero... O que aconteceu que você fincou o pé? Criou raiz. Você sabe, que o Brasil tem, assim? Tem uma frase que dizem que foi John Lennon, eu não tenho muita certeza. John Lennon? John Lennon. Dizem que foi ele que falou que a vida é o que acontece com a gente enquanto a gente faz planos. Né? Não são os planos. Muito legal essa frase. Enquanto você planeja, o que está acontecendo contigo é a vida. Eu também, em nenhum momento, quando eu vim para cá, eu tinha a ideia de virar professor, tinha a ideia de ficar no Brasil. Estou há 35 anos no Brasil. É isso. Nunca imaginei que viraria professor, cervejeiro, nada disso. Tá? Mas as coisas foram acontecendo. Quando eu terminei o meu mestrado, modesta à parte, eu era um bom estudante. Né? Eu estava entre os 5 melhores estudantes.
né? E um professor meu, que foi o meu orientador no mestrado, disse: Aninho, você tem um perfil, por que você não continua no doutorado? E eu apliquei, né? Fiz uma seleção para o mestrado e passei em primeiro lugar, ganhei uma bolsa do governo brasileiro e permaneci no doutorado. Nesse período de doutorado, aconteceram várias coisas. Eu fui contratado pela ONU, eu sou consultor da ONU, porque o meu doutorado é em política ambiental, política de desenvolvimento sustentável, né? E comecei a ser consultor das Nações Unidas para a ambiental. Aí eu trabalhava e fazia o doutorado. E eu trabalhava na ONU. Isso tudo foi criando raízes que eu não tinha planejado. Aí surgiu um casamento, surgiram os filhos, estabilidade profissional. As coisas vão rolando. E as coisas foram acontecendo. Então, se tu me perguntares que dia que decidiste ficar no Brasil, eu não me lembro porque não aconteceu. Mas eu tenho certeza absoluta que a nossa terra natal, ela convive com a gente eternamente. Com certeza. No momento, a gente volta, vai e tal. E hoje em dia... Tá um pouquinho longe, né? Hoje em dia a gente tem outras facilidades que na época que eu vim. Quando eu cheguei no Brasil, o primeiro computador na universidade ainda tinha aquela tela verde, você tinha que digitar comando. Tô ligado. Você está entendendo? A bibliotecária fazia a pesquisa por mim na universidade. É o Basic COBOL. Para você ter uma ideia, né? O MS-DOS. O MS-DOS. Exato. Antes Lembra? do Windows. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu converso com pesquisadores do mundo todo da minha casa, né? Então, provavelmente, isso que encurtou a distância no mundo também me faz não necessariamente estar fisicamente na minha terra natal e viver profundamente as coisas que acontecem lá até hoje. Nesse tempo todo que você ficou aqui, né, nessa sua estada no Brasil, né, que você já fincou raiz, você chegou aí lá? Não, várias vezes. A cada 2 anos eu sempre fazia lá. uma questão de visitar. Minha família também foi lá e veio cá me visitar. Tem parente lá, Tá? muitos? Tenho 2 irmãs vivas ainda. Até recentemente a minha mãe, a dona Maria, também estava viva. E vinham para cá. Minha mãe, a história que eu contei do Alambique, ela veio me visitar aqui, exatamente. Foi assim que começou. E além de que tenho outras raízes lá, de cheiros, de comidas e tal, que são insubstituíveis. Que volta e meia precisa beber da fonte para continuar vivo. Qual que é o arroz com feijão lá de Moçambique? Pois é, a culinária moçambicana ela é dividida por uma culinária tradicional, portanto pré-colonial. Essa é baseada em folhas, legumes, muito tubérculo e carnes de todo tipo, inclusive de caça. E é claro que tem a culinária internacional, por causa dos portugueses e tal, do arroz e as outras coisas. Mas qual que é um prato que você tem, assim, muita afetividade, que você lembra da tua infância? Tem muita coisa que quando me reúno com os meus, ou quando eu tenho a oportunidade de fazer em casa, eu faço. Já comentei isso uma vez com o chefe Breno, inclusive. Umas comidas à base do molho de amendoim, por exemplo. Molho de amendoim? É maravilhoso. Você pode fazer tudo, é o molho de frutos do amendoim? mar, carne. O amendoim, ele produz um leite. Você consegue extrair um leite. E você utiliza como se você estivesse fazendo um estrogonofe, por exemplo. Mas você torra o amendoim para produzir esse leite ou ele cru? Não precisa torrar. Existe uma possibilidade de você utilizar o amendoim torrado, mas você utiliza ele cru, in natura. Só que você extrai o leite dele. E com base nele você pode fazer verduras, pode fazer carnes, pode fazer uma base de coisas, por exemplo. Ai, que delícia. Fica muito, muito interessante. Aninho, obrigado pelo carinho, pela atenção, pela disponibilidade aqui. Imagina, Vida longa, cervejaria Dona Maria. Eu tenho que agradecer, mas eu queria falar só 2 coisas, aproveitando. Pode falar. Faz aí seu merchan. O programa, só de passagem, tem. A cervejaria Dona Maria tem 8 anos, está fazendo 9, daqui a pouco. E a ideia da cervejaria é essa, em 3 pilares: uma sustentabilidade ambiental, porque a gente faz o reuso sempre que possível de tudo que nós utilizamos. Então, por exemplo, o malte descartado que a gente faz a cerveja, nós utilizamos para fazer adubação, compostagem e fornecemos uma fazenda aqui perto, no Sarandi, que utiliza para alimentação de ovelhas que dão leite, por exemplo. Né? Legal. Temos a sustentabilidade econômica. Nós fazemos isso para sobrevivermos,
para que a cervejaria possa se reproduzir, mas sem a especulação das grandes indústrias, que é um equilíbrio ali que a gente precisa sempre fazer. E uma sustentabilidade social. Nós sempre trabalhamos com pessoas que são da nossa redondeza. Então, a maior parte dos nossos funcionários são da região do Arrozal, de Planaltina e de Sobradinho. E em uma época, por causa disso, nós tivemos a honra do chefe Breno Oliveira. Ele foi lá e assinou a nossa carta de petisco. Já pensou? É um negócio maravilhoso. O cara ia lá, ia comer umas coisas assinadas pelo chefe Breno. Mas aí é que entra o que eu queria falar com vocês. Dizer que a ideia da cervejaria, claro que é produzir cerveja, vender em larga escala, porque isso é que dá dinheiro. Mas eu me contento muito com o fato de nós termos um espaço lá para receber as pessoas, conhecerem a cultura cervejeira, conviverem, saberem como é que é feito. E isso é feito todo sábado, que é aberto ao público, com atração musical, com comidas de toda a natureza. Queria convidar a todos que não conhecem a cervejaria. Hoje, a cervejaria Dona Maria tem um único beer garden rural que funciona em Brasília. Todo sábado, aberto ao público, de meio-dia em diante. Manda o arroba aí. @cervejaria Dona Maria, tudo junto. Pode nos seguir aí no Instagram. Maravilha. E tem como a gente fazer um tourzinho na cervejaria também? Também, você pode marcar especificamente para fazer isso, porque exige uma explicação minuciosa, degustar alguma coisa direta do tanque. Como você pode, aí sem uma visita não guiada propriamente dita, conhecer e visitar a fábrica, né, nos dias da abertura normal. Nós fazemos exclusivamente nos sábados por causa disso, porque por conta da sanidade, né, do espaço, da sanitização do equipamento e do ambiente, nós só podemos permitir a entrada de pessoas no local nos dias que não estivermos em produção. Sensacional. Maravilhoso. Não precisa de mais nada nessa vida. Não precisa. Nada. Uma boa cerveja, boas companhias. Boa tudo que conversa. Apaixonado com beer garden, vou muito lá. Eu estou de falta com a Aninha, eu estou devendo um negócio. Imagina, um dos momentos, os momentos mais marcantes da cervejaria Dona Maria é quando fizemos a parceria com o Só de Passagem e vocês montaram aquela estrutura de vocês, foi lindo, tem gente que não esquece aquilo ali, foi maravilhoso. Eu acho que aquela estrutura do Só de Passagem tem tudo a ver com aquele ambiente, entendeu? Porque é um ambiente aberto em que tem interação com o público, que as pessoas ficam à vontade, podem se esparramar. Eu vejo nos programas de vocês, as pessoas botam canga, sentam ali nos espaços. Cervejaria nossa é assim, tem aqueles bancos de pneu que é para você sentar, relaxar, esparramar, tomar a cerveja, sentir os prazeres da cerveja, da boa música e cultuar os amigos. Ainda tem um parquinho para criança brincar, né? E ainda tem um parquinho, casinha da árvore, muito verde. Agora estamos com quadra esportiva, tem uma piscina que pode ser aproveitada. É para passar o sábado mesmo, aproveitar com a família toda. Exatamente. Tem até cerveja. Tem até cerveja, no tempo que você quiser. É isso aí. É isso. A gripe está me matando hoje. Aninho, obrigado. Muito obrigada, Aninho. Maravilhoso. Muito obrigada, Secretaria de Cultura. Governo do Distrito Federal. E esse Valeu. foi mais um podcast do Só de Passagem. Aninho, vamos dar um tchauzinho pro pessoal aqui. Obrigado, gente. Obrigado pela sua de passagem. Convido todos a conhecer a cervejaria. Tchau. Tchau.